Você sabe o que é unção? Será que toda pessoa ungida não comete erro? Será que ela me garante a vitória? Quando eu erro, eu perco a unção ou perco a presença? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Dois Livros de Samuel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição. Por quê? Porque tudo aquilo que eu posto, vocês recebem em primeira mão. Maravilha, queridos? O meu áudio está tendo alguns problemas, eu estou tendo muita reclamação. Eu gostaria que vocês verificassem novamente, porque no meu celular o áudio aparece legal, mas muita gente está reclamando. Inclusive, eu estou usando um microfone de lapela. Eu não paguei barato nesse microfone, foram quase R$ 400 nesse microfone, então eu queria que vocês me dessem um feedback novamente, tá bom? Tenha paciência que eu vou estar ajustando isso daí. Eu vou fazer o teste nesse microfone. Eu já fiz um teste antes de colocar esse vídeo no YouTube. Para mim, tá? Está normal, mas algumas pessoas estão reclamando. Por quê? Porque algumas pessoas me ouvem trabalhando, andando dentro de um ônibus, dentro do carro, e o som parece que está muito baixo, tá? Então eu gostaria que vocês falassem se o som melhorou ou não, senão eu vou ter que comprar um outro microfone aqui, eu vou ter que vou ter que ajustar isso daí melhor, tá bom? Maravilha? Vamos lá, lição de número 7. Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi. Davi é ungido rei. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 13. Queridos, algumas coisas nós precisamos deixar muito bem claro e vocês precisam levar isso para a classe de vocês, tá? Quais são essas coisas, Fábio? Primeiro, o que é unção? Já comece com essa pergunta, já sabe o que é unção? Espere eles responderem, eles vão dar as opiniões dele, depois você define o que é unção, tá? Que nós vamos aprender aqui hoje na videoaula, tá? Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que a unção, eu já vou explicando então, ela é uma capacitação para uma obra específica. Eu vou repetir, unção é uma capacitação para uma obra específica. Por exemplo, eu recebi a unção para exercer o ministério da palavra, com ênfase no ensino. Ok? Eu recebi essa capacidade, essa habilidade. A minha habilidade, ela é específica. A tua habilidade, por exemplo, para cantar não é a minha, ou seja, a tua unção, ou seja, a capacidade que você tem para exercer algo específico na obra. Teve pessoas que teve a capacidade, receberam uma capacitação para fazer os utensílios do tabernáculo, ou seja, eles foram homens capacitados para um trabalho específico. Ok? Isso vocês precisam entender e isso precisa ficar muito bem claro, tá? Uma outra coisa, unção não garante sucesso. Mesmo com unção, erramos. Preste atenção nisso. Errar não perde a unção, mas perde a presença. Coloca isso na sua cabeça. Querido, quando eu entendi isso, a minha percepção de evangelho mudou. Quando eu consegui entender que eu não perco a unção, mas perco a presença, tá? Eu perco a presença dele, isso mudou o meu conceito de evangelho, tá? Então, estudando Saul, estudando Davi, nós entendemos muito claro isso, tá? Que errar não perde a unção, mas perde a presença. Mesmo com unção, nós erramos, mas o erro faz nós perdermos a presença, mas não nos perde a unção. Lembra o Salmo de Davi? Olha o que Davi disse no Salmo 51, Senhor, devolve, traz de volta, foi embora a unção? Não, alegria da tua salvação, porque o que dá sustentabilidade à nossa
salvação é a presença e não a unção. Ele sabia exercer, ele estava agindo como rei, ele era rei em exercício, ele estava ungido e exercendo essa habilidade, essa capacitação, mas ele estava longe da presença. A presença foi embora e ele pede para que a presença volte na vida dele. Maravilha? Tópico primeiro, Davi, o rei ungido. Ponto 1. Significado e propósito da unção. Queridos, aqui o autor coloca dois termos, tá, para a unção. A primeira é o tassur. Tassur vai trazer a ideia de algo medicinal. Tá? Uma das ideias é de algo medicinal, ou seja, é para, além de medicinal, podia ser usado para o corpo também, tá? Porque a referência que se dá é no livro de Tiago. E a ideia de Tiago não é para ungir quem está doente, tá? Um dia eu posso falar sobre isso. Há um grande erro teológico. Não pede para ungir doente. Nunca no Antigo Testamento ungiu doente, tá? Ou seja, a ideia é medicinal, ok? Mas a palavra em foco aqui para nós é a palavra Mashiach, tá? Não é Mashiach, é Mashiach. No final tem esse rai, tá bom? Então não é Mashiach, é Mashiach, tá? O que significa Mashiach? Mashiach é ungido, tá? Mas é uma unção dentro de um propósito divino. Enquanto a primeira tem a ideia mais secular, mais medicinal, mais corporal, a segunda tem uma ideia mais divina, é uma separação para o sagrado. Então pega-se o Mashiach e separa ele para o sagrado. Sabe a primeira vez que foi usada a palavra Mashiach na Bíblia? Foi lá em Levítico capítulo 4 e o verso de número 3, tá? Então em Levítico capítulo 4, verso 3 é a primeira vez que aparece a palavra Mashiach, referente aos sacerdotes, tá? Vamos deixar muito bem claro que o termo Mashiach não se refere primeiramente a Cristo. Ele era um termo já usado no Antigo Testamento para separar homens para um trabalho específico no ministério, no exercício da espiritualidade. É claro que no contexto do Antigo Testamento criou-se a figura de que seria tipo assim o ápice do Messias, seria o ápice do Mashiach, que seria aquele que ia resolver todos os problemas dentro do judaísmo. Ele iria salvar a nação judaica. Então por isso que Cristo é chamado de Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Salvador ungido, ou o ungido Salvador, ok? Então Mashiach tem a ideia de separar para um trabalho específico. Ponto 2, o simbolismo da unção. Aqui eu quero tirar dois princípios para vocês. O primeiro princípio, unção não é movimento. O que nós mais vemos no meio pentecostal é a afirmação: hoje eu estou ungido, hoje eu estou com uma unção. Negativo. Unção não é movimento. Unção não é o aviãozinho na igreja. Unção não é você pular na igreja. Isso não é unção. Eu canso de ver pregadores, eu canso de ver pessoas dizendo assim: irmãos, eu vejo uma unção nesta igreja. Negativo. O que é unção? Ele se refere a unção ao movimento. Unção não é movimento. O que é unção? É capacitação para uma obra específica. Então o cara não está vendo nada. Ele está enganando teologicamente. Por isso que a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu erro quando não conheço a Bíblia. Eu erro quando não conheço conceitos das Sagradas Escrituras. Então unção não é movimento. Unção é uma capacitação para fazer algo específico. Uma outra ideia que eu tiro desse ponto: unção é um trabalho específico, é um complemento do que eu acabei de dizer agora, tá? Então unção não é movimento, unção é um trabalho específico, é uma capacitação para algo específico. Tem uma outra, na verdade são 3 ideias aqui, eu falei 2, são 3 ideias, deixa eu falar mais uma ideia aqui para vocês dentro do simbolismo da unção. Unção capacita, presença traz relacionamento.
Essa, como diz os pentecostais, né? Eu também sou pentecostal. Essa é forte, né? Unção capacita, presença traz relacionamento. Aprenda isso, tá? Isso é muito importante. Ponto 3, a unção sobre Davi. Nesse ponto, eu quero extrair 4 verdades aqui. A primeira verdade, Samuel é humano. E como humano, ele errou. Não é que ele errou, ele sentiu medo, né? Ele falou, nossa, Saul vai me matar. Por quê? Porque Saul, ele era o homem, como diz no popular, ele era o cara. Aonde Samuel estava, ele era o representante legal de Deus na terra. O que Samuel veio fazer aqui? Por que Samuel saiu de Ramá e andou 16 quilômetros até a cidade de Betel? O que ele veio fazer aqui na nossa terra? O que ele veio fazer aqui na nossa cidade? Trouxe, ou seja, Saul ia ficar perturbado. Poxa, o cara anda 16 quilômetros, ele sai daqui, vai para lá, vai fazer o quê? Todos os atos de Samuel virava notícia. É tipo uma celebridade. Celebridade faz uma coisa, vira notícia. O que Samuel ia fazer ia virar notícia. Então ele ficou com medo. Se ele descobrir, se a notícia chegar nos ouvidos dele, ele me mata. Estou enganando ele. Então ele teve medo. Então a primeira verdade, Samuel é humano. Segunda verdade que eu aprendo, Deus sempre tem métodos para momentos específicos. Queridos, eu gosto sempre de enfatizar isso. Para cada situação, Deus cria uma estratégia. Ou seja, para cada situação, Ele cria estratégia, Ele cria um método específico para um determinado momento. Eu não preciso me preocupar, que Ele sempre vai criar um método específico para aquela ocasião. Terceira verdade que eu aprendo aqui é o seguinte, que as aparências se enganam. Passou os 7 jovens bonitos, formosos, de boa aparência, passaram 7. Samuel sempre com ele mesmo. É esse Senhor. E Deus falava, não, as aparências se enganam. Às vezes a gente vê por fora, mas não conhece por dentro. Por isso que Deus é um Deus que sonda os nossos corações, conhece o nosso interior. É por isso que Deus tem sempre a escolha, não a melhor escolha, mas a escolha exata, a escolha certa para as nossas vidas, tá? Quarta verdade, Deus sempre tem os seus. Ou seja, Deus nunca fica sem um específico. Deus nunca fica sem alguém para executar algo específico na sua obra. Ele sempre tem os seus escolhidos. Ele sempre tem alguém segundo o coração dele. Isso é muito interessante nós observarmos. Deus nunca vai ficar desamparado. Tem sempre alguém que vai compactuar com o coração do Eterno para um momento específico, tá? Tópico segundo, Davi, o rei que será servo. Ponto 1, ungido servindo. Queridos, eu acho isso fantástico, tá? Olha que interessante. Davi, Samuel está na casa de Jessé, o seu pai, passa os 7 irmãos, não dá certo. Acabou os meninos? Não, ainda tem um. Ele não está aqui, mas onde ele está? Ele está trabalhando, está cuidando das ovelhinhas da casa. Manda chamar ele. Lá vem um menino. Quantos anos tem um menino? De 14 a 17 anos. Derrama-se óleo sobre ele. Todo mundo viu a derramação de óleo, derramamento de óleo sobre Davi. E é tão interessante que Davi tem entre 14 e 17 anos. Quando Davi é ungido rei, Davi vai para o trono? Não. Ele volta a fazer o que ele sempre fazia. Queridos, isso é fantástico. Ele volta aos afazeres domésticos. Ele volta a cuidar das ovelhas. Não subiu para a cabeça. Ele não falou, agora que em casa quem manda sou eu. Vocês vão ter que me respeitar. Você viu o profeta? O pastor veio aqui em casa e ele me ungiu como pastor presidente. Agora quem manda aqui sou eu. Agora eu sou a bola da vez. Não. Ele vai para a casa dele. Ele vai para os afazeres dele. Ele volta a cuidar das ovelhas. Ele volta a fazer as mesmas coisas que ele sempre fazia, mas com uma diferença, com uma promessa dentro do coração.
Ou seja, entre 14 e 17 houve esse relacionamento entre Davi e Samuel. Ele volta a fazer os afazeres do seu pai. O fantástico que quando ele tinha mais ou menos entre 20 anos de idade, ele estava fazendo os afazeres domésticos, cuidando, ajudando o seu pai. É o dia que ele tem um encontro com quem? Com Golias. Você consegue entender que ele era menino do campo ainda? Quando ele vai fazer um outro serviço para o pai, saber o que os seus irmãos estavam, levar comida para os seus irmãos, ele vê quem? Golias. Já fazia 40 dias que ele estava afrontando o exército de Israel. Queridos, é tão interessante que fazia 40 dias. E a Bíblia não relata se Davi sabia ou não. Tudo indica que não. Porque Davi estava preocupado com os afazeres domésticos. Os irmãos já eram grandes. Os irmãos iam para a guerra. Davi não. Davi ficava em casa. Davi cuidava dos negócios de papai, ajudava papai nos afazeres. Isso é fantástico. Ele aprendeu a ideia de servo. Ou seja, antes de eu liderar, eu preciso ser liderado. E se eu não sei ser liderado, eu não tenho a capacidade de liderar. Porque quando eu liderar, eu não serei líder, eu serei um ditador. Por isso tem muitas pessoas exercendo, entre aspas, a liderança, mas não é líder, são chefes. Não são líderes, são ditadores. Não são líderes, não são gestores, são tiranos, carrascos. Por quê? Porque não aprenderam a ser eles não aprenderam antes ser liderado por ninguém. Eles nunca foram servos na essência. Eles sempre queriam mandar. E quando tiveram essa oportunidade, agora se tornaram tiranos, carrascos, se tornaram pessoas insensíveis à associação com outros seres humanos, tá? E depois desse momento, o que acontece com Davi? Davi agora vai trabalhar juntamente com Saul, ou seja, é degrau a degrau, é momento a momento. Isso é muito importante nós observarmos. Ponto 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. Queridos, aqui eu aprendo duas coisas. Primeira coisa, a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é a perca da presença de Deus. Queridos, aqui eu me lembro de um hino muito antigo da Mara Lima que diz assim, que eu posso perder tudo nesta vida, mas eu não posso perder a presença. Porque se eu perco a presença, eu perco tudo. Eu posso perder emprego, eu posso perder dinheiro, eu posso perder família, eu posso perder bens, eu posso perder tudo nessa vida, menos a presença. Porque a presença é tudo na vida de um cristão. A presença é a essência da nossa vida. Sem a presença eu não vivo, sem a presença eu não vou para morar na eternidade, sem a presença eu não me relaciono com Deus, sem a presença eu faço coisas, mas faço coisas longe da presença de Deus. Eu posso fazer coisas para Ele, mas sem ter um relacionamento com Ele. Por isso que presença é tudo. Uma outra verdade que eu aprendo aqui é o seguinte: se eu estou preparado, Deus sempre abre uma porta. E quando Ele abre a porta, se eu estou preparado, eu entro nessa porta. Saul estava endemoniado. Saul estava perturbado. Saul estava fora de si. Ele estava indomável. Mas se conhecia um menino. Olha que interessante. Alguém disse, eu conheço um rapaz. Ele é músico. Ele é homem de Deus, ele é temente, ele é diferente, ele tem habilidades. Ele pode entrar nessa oportunidade. Manda chamar ele. Ou seja, se Davi não fosse habilitado, ele não estaria ali. Ele só foi chamado porque alguém descreveu o currículo dele. Queridos, eu li um livro há muito tempo atrás, o sucesso não ocorre por acaso. Que ele não ocorre mesmo, ele ocorre para pessoas bem preparadas, para pessoas preparadas para o momento certo. Quando a porta abrir, se você estiver preparado, você vai entrar por ela. Então Davi estava preparado, Deus criou essa situação e Davi entrou. E Davi entrou para cumprir o propósito de Deus. Ponto 3. Deus levanta a autoridade. Querido, olha que interessante.
Antes de ser rei, ele foi servo. E eu me lembro, na época que eu fiz a faculdade teológica, teve um pastor da Metodista, da Universidade Metodista, que ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte, que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. E humano como foi, só podia ser divino. Por que eu acho interessante esse provérbio? Porque nós, seres humanos, sempre queremos ser mais. Ou seja, todo homem quer ser rei. Mas quando você chegar rei, você não está contente. Você quer ser Deus. Mas só Deus quis voltar. Só Deus quis ser homem. E o homem como foi, só podia ser perfeito. Então, olha que interessante aqui. Antes de nós exercermos, antes de nós estarmos liderando, eu preciso aprender a ser liderado. Aprenda essa verdade. Ou seja, eu preciso aprender a ser liderado. Eu preciso aprender a receber ordens. E Davi teve essa capacidade. Por isso que Davi foi o que foi. Porque ele sabia ser servo. Antes de ser rei, ele era servo. Tópico terceiro. O rei que era guerreiro. Ponto 1. O gigante Golias. Queridos, presta atenção. Golias não é simplesmente uma história de criança, né? Que as irmãs contam para as crianças e coloca Golias. Golias parece uma historinha infantil apenas. Não. E Golias, ele era o homem mais temível da época. A Bíblia em hebraica, ela trabalha a ideia de Golias como o homem dos intervalos, o homem dos espaços. O que é isso, Fábio? O Golias era o homem que desafiava sempre exércitos. O exército dele com outro exército, ou seja, ele ficava no espaço entre dois exércitos. Ou seja, ele sempre estava no meio, ele sempre estava interpondo entre um exército e outro. Ele sempre desafiava, ele era o homem dos intervalos. Era nesse intervalo que ele se consagrava campeão. Era nesse intervalo entre esses dois exércitos que ele se colocava no meio que ele se dizia que ele era o tal. E até agora ninguém tinha batido Golias. Golias era o homem invencível. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Golias já fazia isso há muito tempo. Por isso que quando ele enfrenta agora Israel, não teve um homem que apareceu. Será que todos ali não tinham a presença de Deus? Será que ali não tinha um homem que tinha intimidade com Deus? Será que Davi era o único homem capaz de resolver esta situação? Pare e pense sobre isso. Davi foi o salvador da pátria? Já fazia 40 dias que Golias estava insultando o povo de Israel e não apareceu ninguém. Isso é de se pensar. Isso é para nós refletirmos. Aí aparece quem? Davi. Querido, sempre quando Deus quer cumprir propósitos, Deus cria meios para pegar essa pessoa e colocar ele em evidência. Ou seja, Golias, ele era o homem mais temível da época, era o imbatível. Sempre ele estava entre exércitos, ele sempre ganhava dos gigantes, dos outros exércitos. A lição é simples. Eu quero tirar uma lição dessa história. Quando apareceu Golias, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando apareceu Golias, sabe por que ninguém enfrentou Golias? Porque ninguém ainda tinha matado um Golias no anonimato. Porque não basta ser crente, não basta ter a presença. Às vezes eu preciso lutar no anonimato para Deus me colocar em evidência. Davi com certeza foi o único homem naquele momento que tinha passado pela experiência, entre aspas, de um Golias no anonimato. Você lembra quando ele mata o urso? Quantos metros tinha o urso? 3 metros. Quantos metros tinha Golias? 3. Você consegue entender que quando Davi olhou para Golias, ele falou assim, eu já peguei um desse. Porque quando ele vai conversar com Saul, ele diz, eu já matei um cara desse. Mas quem? É o urso. Eu já matei um Golias
Ninguém estava vendo. O pastor não viu, a dirigente do ciclo de oração não viu, o professor de escola dominical não viu, o meu pastor não viu, ninguém viu. Mas eu matei um cara desse. E esse daí eu vou matar de novo, porque não sou eu que mato, é o Deus que está na minha vida que vai fazer isso. Ou seja, não basta ter Deus, tem que ter experiências. É esse o foco, é a experiência que me traz a garantia de que na próxima vitória eu vou ter vitória também. Isso é fantástico, querido. Ponto 2, Davi, ungido e cheio de fé. Aqui eu quero tirar quatro verdades. Primeira verdade, ungido sabe esperar. Não é porque você foi capacitado para uma obra específica que você vai sair fazendo ela já. Espera o momento certo. Ungido sabe esperar. Ungido trabalha antes de exercer o seu ministério. Eu conheço um monte, tá? Tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam, mas eu vou falar. Tem muitos vagabundos, porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó vagabundo. Tem muito vagabundo vivendo pela fé. Fé dos irmãos, né? Fé dos outros, né? Ponto 3, ungido tem experiências no anonimato. Ou seja, Deus nunca vai te colocar em evidência se você não vencer no anonimato. Por quê? Porque o público é reflexo do seu anonimato. Davi teve experiência idêntica no anonimato. Porque humanamente era impossível Davi matar um urso. Você é louco? Se eu vejo um urso, eu corro. Esse dia nós fomos acampar aqui nos Estados Unidos, e no acampamento do ano passado, os irmãos disseram que no acampamento apareceu um urso, né? Eu disse para eles agora, né? Se aparecer esse urso de novo aqui, eu sou o primeiro a sair correndo, porque Davi era Davi, eu sou eu. Eu, ó, perna pra quem te quer, vou encarar um urso, com o doido da cabeça, mas Davi encarou, por quê? Porque ele venceu no anonimato, ele disse, esse daí tá em público? Eu matei um sozinho, vocês nem viram, rapaz. Você vai ver o que eu vou fazer com esse daí. Ou seja, ungido tem que ter experiências no anonimato. Outra coisa, ungido confia na história de Deus. Ou seja, a experiência que Davi tinha, a história de vida com Deus garantiu o sucesso dessa luta agora. Ponto 3, as armas do garoto. Querido, preste atenção em 3 verdades que eu vou dizer aqui para vocês. Primeiro, Deus não é uma arma, mas a vitória em si. Ou seja, o que é a arma? A arma é um utensílio que eu uso para... Eu que manuseio essa arma. Por exemplo, se eu pego uma faca, eu posso cortar assim, assim, eu posso enfiar, assim, enfio, ou seja, eu mato a pessoa, eu executo do jeito que eu quero. Eu manuseio do jeito que eu quero. Ou seja, a arma está sobre os meus cuidados. Sou eu que manuseio ela. Sou eu que direciono ela. Eu estou no comando. Então aprenda uma coisa. Deus não é uma arma. Deus não é algo que eu manipulo, que eu manuseio. Mas Ele é a vitória em si. Ok? Grava isso. Segunda verdade. Ferramentas emprestadas não funcionam. Deram a capa, Saul deu a capa dele para Davi, não funcionou. Ferramentas emprestadas não funcionam. Grava isso, tá? Não adianta cantar imitando Lauriette, imitando Aline Barros, imitando esse pessoal novo. Não adianta pregar imitando os pregadores, voz grossa. Não adianta. Ou seja, é a ferramenta que Deus te deu que Ele vai continuar te usando. Maravilha? Ponto 3. Para cada ocasião, Deus tem uma ferramenta. Quando Saul estava endemoniado, ele tocou. Agora, não era com música, era com uma pedra. Ou seja, em cada momento, Deus tem uma ferramenta preparada para você. Ponto 4. O contraste entre Davi e Golias. Querido, a diferença é simples, básica e objetiva. Golias lutava para manter a sua fama. Davi ia manter a fama do reino. Não era luta entre Davi e Golias. Era luta entre Deus e o diabo. Ou seja, Golias queria manter a sua fama. Davi queria manter a fama do reino. Davi ia lutar não para dizer que ele era o cara, mas para dizer que existia um Deus que ainda trabalhava para aqueles que nele esperam.
O Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.